Esta é a Geórgia, não aquela Geórgia, mas aquela Geórgia que fica bem ao lado da Rússia. Não é um bom lugar para se estar, assim como a Ucrânia. Os cidadãos aqui estão protestando há 310 dias seguidos. Tecnicamente, eles estão protestando contra uma única lei, uma nova lei que um partido pró-Rússia está tentando aprovar. Mas na realidade, esses protestos são realmente sobre Vladimir Putin tentando anexar a Geórgia politicamente. Por anos, a Geórgia foi o candidato mais promissor da Europa à União Europeia. Mas, nos últimos anos, o governo no poder está ativamente arrastando o país em direção ao Kremlin. É por isso que os protestos agora estão ficando cada vez maiores. Na noite passada, dezenas de milhares saíram às ruas com bandeiras da Ucrânia, Geórgia e Estados Unidos da América. Sei que alguns vão se irritar, mas no mundo todo a bandeira americana representa a liberdade. Por isso, os manifestantes aqui a balançam. Mas ontem o confronto ficou violento. Veja, depois de mais de 300 dias de protestos pacíficos, ontem, alguns manifestantes tentaram invadir o Palácio Presidencial. Mas, de acordo com a ex-presidente da Geórgia e uma espécie de líder desses manifestantes, ela está dizendo que isso foi uma operação de bandeira falsa, montada pelo governo no poder, para que eles tivessem uma desculpa para usar violência contra manifestantes pacíficos. Claramente, muita coisa está acontecendo no país e parece que as coisas podem piorar nos próximos dias. Vamos recuar um pouco para entender como chegamos até aqui. Rússia, Geórgia e Ucrânia têm histórias longas. Mas vou ser breve. Após a Revolução Russa de 1917, a Geórgia recuperou a independência, mas por pouco tempo. Em 1921, só 4 anos depois de reconhecer a soberania da Geórgia, a Rússia invadiu e ocupou Tbilisi com seu exército. Esse foi o começo de 70 anos de ocupação soviética, com a Geórgia totalmente assimilada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Geórgia recuperou a independência após o colapso da União Soviética em 1991. Ainda assim, a Rússia não quis permitir que os georgianos vivessem em paz. Durante toda a década de 90, a Rússia apoiou movimentos separatistas nas regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul, muitas vezes até mesmo estacionando tropas russas como forças de paz na área. Isso continuou por um tempo até 2008, quando um grande conflito eclodiu. Essa foi a primeira invasão de Putin. A Rússia lançou uma invasão em grande escala à Geórgia para proteger a população de etnia russa e falante de russo. Onde será que já ouvi isso antes? Ou talvez depois. Esse era Putin após a invasão. Crimeia e Sebastopol são objetivos para a Rússia? Você disse o próximo objetivo? Nós também não tínhamos nenhum objetivo aqui. Acho inadequado falar sobre um próximo alvo. Então você descarta isso. Se você me permitir responder, ficará satisfeito. A Crimeia não é território disputado. Não houve conflito étnico ali, diferente do ocorrido entre Ossétia do Sul e Geórgia. A Rússia já reconhece há muito tempo as fronteiras da Ucrânia atual. Concluímos nossas conversas sobre as fronteiras. A questão da demarcação ainda permanece, mas isso é apenas uma formalidade. Perguntar sobre esses objetivos para a Rússia soa provocativo. Algum objetivo semelhante para a Rússia, eu acho. Um significado provocativo. Acho que o repórter tinha razão ao dizer que o próximo alvo era a Ucrânia. Vamos voltar à história principal. Veja, mesmo depois de tomar 2 territórios da Geórgia, Putin não ficou satisfeito. É por isso que os oligarcas russos continuaram financiando partidos pró-Rússia na política da Geórgia. O objetivo era assumir o país aos poucos pela política, não pela força militar. É aí que esse cara entra. Esse cara é um bilionário e fez sua fortuna na Rússia depois do colapso da União Soviética. Na Rússia há uma regra: seu dinheiro é do Putin e o dinheiro do Putin é dele. Isso quer dizer que, para manter seu dinheiro, ele precisava obedecer ao Kremlin. Por isso, em 2012, ele fundou o Partido Sonho Georgiano na Geórgia. E voilá, no mesmo ano o partido vence uma eleição e chega ao poder. Mais um exemplo de que o dinheiro realmente compra eleições. Agora, é claro,
não era só sobre o dinheiro. Também havia a máquina de propaganda russa, que ajudou o partido nas redes sociais, e a Igreja Ortodoxa Georgiana. Isso é basicamente o braço mafioso estendido da Rússia, que deu apoio tácito a esse partido. Após vencer em 2012, o partido está no poder há cerca de 13 anos, e além disso, o partido também fez o que todo político em qualquer país adora fazer. Eles mentiram para o povo georgiano para chegar ao poder, mas, uma vez no poder, simplesmente voltaram atrás em suas promessas. Veja, mesmo em 2012, 80% dos georgianos apoiavam a entrada na União Europeia. O partido SO afirmou apoiar a União Europeia e que faria isso se eleito. Mas, recentemente, as ações deles não estão realmente de acordo com essa promessa. Agora, só para ser justo com o partido da oligarquia de Putin, o governo realmente alcançou várias conquistas que aproximaram o país da Europa e o afastaram da órbita do Kremlin. Mas tudo mudou em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Após a invasão, o Partido dos Sonhadores da Geórgia tentou aprovar uma lei claramente contrária à União Europeia. Parecia saído do manual do Putin. Na verdade, Putin usou a mesma lei há cerca de 11 anos para acabar com toda a oposição na Rússia. Veja mais detalhes sobre isso. Segundo o projeto de lei, ONGs ou mídias independentes com mais de 20% do financiamento vindo do exterior precisariam se registrar como organização. Citação: atuando em favor de uma potência estrangeira, ou seja, agentes estrangeiros. Elas também seriam monitoradas pelo Ministério da Justiça da Geórgia e poderiam ter que compartilhar informações sensíveis ou sofrer multas altas. Críticos, como a presidente da Geórgia, afirmam que o projeto de lei replica uma lei russa de 2012. A primeira-ministra da Geórgia acusou as ONGs de tentarem organizar duas revoluções no país. O partido governista Sonho Georgiano, liderado por ele, afirma que o projeto aumentará a transparência do financiamento estrangeiro e nega a influência da Rússia na lei. Mas os partidos de oposição e os manifestantes não acreditam nisso. A russificação da Geórgia avança, tentando impor uma ditadura russa no país. Infelizmente, os legisladores georgianos participam desse processo, seguindo políticas russas no país há anos. A lei usa a linguagem para estigmatizar opositores, como se servissem a interesses estrangeiros. A penalidade por não se registrar pode ser severa, variando de multas criminais de $3.600 americanos até uma sentença máxima de 5 anos de prisão. Até pequenas violações, como não apresentar relatórios financeiros, podem gerar multas ou até 6 meses de prisão. Isso não é sobre transparência, como o governo afirma, já que as ONGs já eram obrigadas a divulgar seu financiamento para os funcionários do governo. O verdadeiro objetivo desse projeto de lei é dar ao Ministério da Justiça o poder de solicitar informações pessoais sobre indivíduos que trabalham nessas organizações. Inclui detalhes como opiniões políticas, etnia, crença religiosa e vida sexual das pessoas. Esse tipo de vigilância e intimidação política ocorre quando o governo copia o dever de casa do Putin. Veja, o motivo desse projeto de lei ser chamado de lei russa é porque, como você acabou de me ouvir dizer antes, Putin usou essa mesma estratégia para eliminar toda a oposição na Rússia. Quase uma década atrás, diante de protestos em massa, após as eleições para a Duma, em 2011, o Kremlin começou a criar sistematicamente leis destinadas a intimidar e eliminar a oposição da sociedade civil. Vocês querem adivinhar quem estava por trás dessa lei? Foi o infame primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin. A lei de agente estrangeiro de Putin permite ao Estado rotular qualquer organização crítica como ameaça estrangeira. Era uma lei tão absurda que, em 2022, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que isso violava os direitos da sociedade civil russa. Mas foi uma decisão tardia e insuficiente, porque o veredito saiu cerca de 11 anos depois que a lei foi promulgada.
Agora, o Partido Sonho Georgiano está tentando fazer a mesma coisa na Geórgia. Tentaram aprovar a lei em 2023, mas a retiraram após protestos em massa. Mas, assim que a Geórgia recebeu o status de candidata à União Europeia em 2023, o partido reapresentou o projeto de lei quase sem alterações, aparentemente confiante de que Bruxelas estaria distraída demais para retirar o status do país. Tudo isso nos traz a 2024. Houve uma importante eleição parlamentar, realizada em 26 de outubro. Nesta eleição, o Partido Sonho Georgiano venceu por estreita e suspeita maioria. É disso que estou falando quando digo suspeita. Caras aleatórios em todo o país simplesmente colocavam vários votos nas urnas, e ninguém realmente os impedia. Agora, depois que esses vídeos se tornaram públicos, o presidente realmente anunciou que não vai reconhecer o resultado da eleição deles. Então, adivinha? O Partido Sonho Georgiano expulsou o presidente, já que na Geórgia o presidente é eleito pelo parlamento, não pelo povo. Então, eles simplesmente convocaram um novo parlamento, onde o partido tinha a maioria e nomearam um novo presidente. Como se isso já não fosse ruim o bastante. Apenas um mês depois disso, em 28 de novembro de 2024, o governo anunciou que suspenderia todas as conversas sobre a adesão à União Europeia até 2028. Essa decisão gerou enorme protesto público. Como já disse, 80% dos georgianos querem que o país faça parte da União Europeia. A decisão contrariou o que o povo queria e o que diz a Constituição da Geórgia. Eles têm uma lei consagrada na Constituição que diz que o país precisa avançar em direção à adesão à União Europeia. Esses protestos ainda continuam quase um ano depois, e recentemente eles voltaram a ganhar força. Mas o partido GD tem trabalhado de perto com o Kremlin para basicamente acabar com a vontade do povo de continuar protestando. Isso é algo que eu conversei com o professor Michael Clark, que inclusive visitou a Geórgia no início deste ano. Vamos ouvir esse trecho. Então, esse movimento é realmente muito vigoroso, mas o governo da Geórgia sabe como reprimir esses movimentos. Quero dizer, existe uma nova técnica de repressão que é simplesmente tornar muito difícil e caro para as pessoas protestarem. Eles perdem empregos e acesso a serviços sociais, seus filhos e famílias sofrem, você nem imagina. Você não precisa prender as pessoas e torturá-las do jeito que Assad fez na Síria. Quero dizer, ele fez isso por anos, foi uma repressão absolutamente brutal. Atualmente, há várias formas de fazer isso pelas redes sociais. Você realmente dificulta que as pessoas protestem e simplesmente prolonga a situação. E é isso que tem acontecido na Geórgia. Eles fecham tudo e fecham tudo com mais leis, sabe? Quero dizer, os russos têm feito isso há muito tempo, há uns 20 e tantos anos. Sabe, mais lei, mais lei, mais lei, e você simplesmente continua aplicando a lei, de forma até razoável. Aplique a lei, você não brutaliza as pessoas, apenas continua aplicando a lei. 3 meses ou 2 semanas de prisão, não precisa agredir ninguém, só 2 semanas já bastam. E em mais um mês você pega mais 2 semanas de prisão. E aí você perde o emprego, e o que vai fazer? E então seus filhos sofrem e assim por diante. É isso que eles fazem, eles fecham a oposição. Então, os grupos que aparecem em lugares como a Geórgia, eu admiro muito eles, tendem a ser pessoas mais jovens que não são casadas, eles não têm famílias nem grandes carreiras para se preocupar. Eles estão lá porque, de certa forma, conseguem tolerar o tipo de pressão a que as pessoas são submetidas. Então você não espera que algo como o que aconteceu no Nepal aconteça na Geórgia? Eu gostaria que acontecesse, mas eu não quero manifestantes na Geórgia. Tragam violência para si mesmos, eles já são muito corajosos. E a questão do Nepal, que também vemos em outros lugares. Vejo isso em várias sociedades, como na Argentina, onde muitos jovens da geração Z vão às ruas, porque eles estão tão irritados com os governos. E eles estão irritados por, eu ia dizer, por motivos diferentes, mas eles estão irritados porque os governos são tão inúteis. Na Geórgia, a irritação com o governo repressivo e sua aproximação com a Rússia, que é para onde a maioria da população realmente não quer ir. E quero dizer, na Geórgia, eles têm um chefe de Estado simbólico. Quero dizer, Salomé Zurabišvili, que é a ex-presidente, ela é uma mulher muito corajosa. E Salomé Zurabišvili ainda permanece como um símbolo da resistência.
como se fosse para esse governo terrível que eles têm, comandado por oligarcas ricos em nome de Moscou, e assim ela é um símbolo. E isso dá uma certa ordem e uma espécie de estrutura constitucional aos protestos, e eu espero que eles consigam fazer isso bem. Se isso se tornar caótico e violento, então é provável que eles não vençam, porque o governo tem muita máquina repressiva à disposição. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Claro, isso não quer dizer que todos precisem criar um canal. Mas se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem mostrar o rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e atualmente promove mais canais novos e pequenos do que antes. Tenho certeza de que você tem dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um só vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Basta clicar no link na descrição ou no card que aparece na sua tela.